E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 93. Estou aqui com minha esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, qual você acha que são os principais benefícios na hora da pessoa ela decidir investir com alguém profissional? O primeiro benefício, que eu acho que o Thiago até abordou um pouco ele aqui, é a questão dele poder, do investidor poder focar em ganhar dinheiro no que ele faz de melhor. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Se você tem um carro, o seu carro quebra, dificilmente você vai meter a mão para consertar o seu carro. Você vai levar o seu carro no mecânico e vai pedir para ele consertar o seu carro. Faz muito Se mais você fica sentido. doente, você vai no médico. Né? Se você tem um problema jurídico, você procura um advogado. Por que que quando você tem o seu dinheiro, você não procura um profissional? Então, eu entendo que você pode investir por conta própria sim, deve para conhecer, para aprender conhecimento nunca é demais. Eu sou um cara fanático por conhecimento, por educação. Mas quando você pensa na sua eficiência, imagina um médico, como eu disse aqui, você vai lá no médico quando você está doente. Por que que o médico não pode procurar um gestor especializado, um fundo de investimento especializado no momento que ele precisa gerir os seus recursos? E então, assim, ele vai ganhar muito mais dinheiro, ele consegue ter um alfa na grana dele, no salário dele, muito maior, aprendendo uma nova especialização, né? Putz, ele hoje ele é um clínico geral, ele vira um neurocirurgião. Eu tenho certeza que ele vai ganhar muito mais dinheiro deixar de ser um clínico para virar um neurocirurgião, do que ele vai conseguir ganhar investindo por conta própria no mercado acionário ou no mercado de renda fixa. Primeiro, porque há uma simetria de informações. Né? Assim, o gestor de um fundo de investimento, ele está fazendo aquilo ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vivo esse mundo de fundos há 10 anos, já vi algumas crises, já vi situações como, por exemplo, o Joesley Day, né, que ficou muito conhecido no mercado. Uhum. Eu 2017, estava dentro. gravação do Temer com Joesley, foi a público. Exato. E estava na véspera, coincidentemente, da reforma da Previdência. A reforma da Previdência estava, assim, semana seguinte ela ia ser aprovada em primeira votação. E não foi por causa Não foi disso. por culpa desse dia. Um investidor normal, naquele dia específico, o mercado caiu ali para fundos multimercado em torno de 7%. As cotas caíram em média de 7%. E você não podia fazer muita coisa. Um investidor normal, né, um médico que estivesse investindo, dificilmente ele conseguiria fazer alguma coisa. Eu estava dentro de uma gestora nesse dia. Estava saindo, indo para casa, saiu o áudio, voltamos. A equipe inteira voltou para a gestora e o pessoal começou a operar mercado exterior. A gente começou a fazer hedge lá fora. Por quê? Por mais que a economia aqui, o mercado brasileiro já estivesse fechado, a gente tem acesso à economia no mundo inteiro, a mercados no mundo inteiro e consegue fazer proteções para aquele movimento, então perdeu muito menos do que perderia. A pessoa física, segundo ponto, ela geralmente panica nesses movimentos. Então o gestor, ele tem toda a frieza de olhar aquele movimento e falar: calma, não vou me desesperar. Vamos ver o próximo dia, vamos entender melhor o que aconteceu. Então, Até mesmo a experiência, né? Já vi isso já viu acontecer, isso se fizer isso daqui é acontecer. melhor. Exato. Então, às vezes, até aproveita aquilo como oportunidade. Os gestores, como vocês falaram aqui, o Werner e o Otávio, né, da Trígono e da Guepardo, eles adoram esses momentos de crise. Adoram, porque para eles é comprar a mesma empresa que não mudou nada, que ele gostava muito, muito mais barato. Então, assim, qual o grande benefício de você terceirizar para um gestor? Você vai ter um cara que só faz aquilo para você, que tem uma experiência geralmente enorme quando bem escolhido, naquele segmento, e que consegue abrir para você tempo para pensar em outras coisas. Uhum. Qual eu digo que é a grande função do investidor que decide ir para o mundo de fundos de investimento? É definir o que a gente chama de asset allocation. O que é um asset allocation? É a arca. É quantos por cento eu quero ter em cada fator de risco. A ARCA é uma metodologia que tem um asset allocation pré-definido com 25% em cada um dos fatores de risco. O investidor, quando investe via fundo, ele pode muito bem pensar: eu quero ter 30% em renda variável. Escolhe os melhores gestores de fundos de ação para você e coloca lá. E acompanha, obviamente, monitora, né, vê como está indo a performance, principalmente se a equipe de gestão continua lá, porque esse é um ponto muito crítico quando uma equipe de gestão sai. Então, assim, por isso que eu acho que um fundo de investimento é uma solução muito boa para aquele investidor que quer focar no que ele faz de melhor. Não estou dizendo que ele não pode aprender, muito pelo contrário, ele deve. Conhecimento é muito bom, é muito importante. Mas se ele terceirizar por um especialista, eu tenho certeza que ele vai conseguir ter retornos naquela locação maiores do que ele faria na própria pessoa física.